Quem pratica exercícios físicos apenas aos finais de semana está colocando a saúde em risco. Além de um mal súbito, essas pessoas apresentam maior vulnerabilidade a outros problemas, como luxações, ruptura de ligamentos e fraturas. Sobre este assunto, eu converso com o especialista em medicina do esporte, Ricardo Munir Narraz. Boa tarde, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quem não tem tempo para praticar exercícios físicos durante a semana deve abrir mão dos finais de semana ou não? É bom fazer, Então, mesmo que seja só aos finais de semana? Duas coisas acontecem de maneira diferente. Geralmente, quem é sedentário, quem não faz atividade física, ele não tem disposição para fazê-la no final de semana. Então, ele gosta de pilotar um sofá, um controle remoto. Aqueles que são mais ativos e têm filhos e os filhos solicitam a saída deles, o acompanhamento, convívio familiar, o que a gente recomenda é que, se ele não tem uma aptidão necessária para isso, que ele o faça como lazer. Então são passeios sem muita exposição, sem grandes intensidades. A gente acha que é preferível que você saia, que você realmente tente fazer alguma coisa para ver se você leva isso para a sua semana e passa a ser ativo. Então, se você ficar em casa, sedentário, parado, você jamais vai sair. O trabalhador rural é um exemplo disso, ele anda muito, ele sobe morro, desce morro, planta, carrega peso. Então, ele é um indivíduo que não precisa de uma academia, não precisa de um condicionamento para sair no lazer e jogar o seu futebol com seus amigos, coisas desse tipo. Mas tem aquela pessoa, doutor, que, por exemplo, ela pega a bicicleta ou ela corre num parque só no final de semana. Quais são os riscos para essa pessoa? Depende da sua história médica. Então, se ele for um indivíduo totalmente saudável, os riscos vão ser traumáticos. Ele tem risco de perder força muscular, porque ele não tem um músculo para pedalar, equilíbrio, coordenação para executar os seus movimentos. Então, ele expõe o seu aparelho locomotor a acidentes. As pessoas que já têm uma história, já tiveram problemas cardíacos, colesterol alto, alguma outra hipertensão, alguma outra condição médica, seguramente ela vai se exacerbar durante aquela prática que ele vai fazer ocasional e não regular. E aí sim, a gente frequentemente houve histórias de pessoas que foram jogar tênis de domingo e morreram em quadra, né, em clubes, tudo isso. Então, realmente é uma exposição não só do aparelho locomotor, mas também algumas exacerbações de doenças latentes que se manifestam e colocam até a vida em risco. Tem um risco muito grande, né, doutor? Com Agora, certeza. os exames são necessários para qualquer pessoa, né, antes de começar uma atividade física, é isso? A gente acha que a porta de entrada é o médico. Então, uma avaliação médica, independente da sua idade, do qual seja o seu objetivo, se é um esporte de competição ou não, se você tem pessoas que têm personalidade competitiva, outros não estão preocupados com qualidade, quantidade de vida, elas vão ao médico e esse médico vai passar a conhecê-la, conhecer sua saúde. Se ele for especialista em medicina do esporte, ele tem ainda como orientar dentro da atividade, dentro da intensidade, duração e frequência semanal que compõe o volume dessa atividade que ele se propõe a fazer. Se ele vai fazer exames para a saúde ou não, quem determina é o médico. Então, se ele achar que tem risco cardíaco, se o colesterol é alto, a família de infartados, cardiopatas, ele necessariamente vai fazer um screening cardiológico. Se não, se ele tiver um desvio de coluna, um problema de joelho, alguma coisa, um estudo específico para isso. E existem os exames que são médico-desportivos, que vão medir a condição física dele naquele momento. Se ele é um falso magro, por exemplo, aquele indivíduo que parece que é magro, mas tem gordura, isso, bastante gordura no lugar do músculo. Então, vai fazer um teste de esforço para saber qual é a faixa de frequência cardíaca ideal de treinamento. Então, a gente compõe a base do treinamento. A gente não executa, isso cabe ao educador físico, mas a gente dá as diretrizes para que isso ocorra de maneira saudável e segura. Agora, o que é adequado para cada faixa etária, mais ou menos? Quantas vezes por semana ou quantos minutos por dia?
Então, a gente não tem uma atividade que seja adequada. Ela é extremamente individualizada. Ela parte desse volume semanal que a gente comentou, né? Você determina, por exemplo, que vai correr a 120 batimentos por minuto. Isso é a frequência cardíaca. Você está totalmente sedentário, você vai entrar com 30, 40 minutos por sessão e 3 vezes por semana. Então, isso seria mais ou menos a base geral, bem geral, de um treinamento aeróbico. Aí você completa com exercícios contra a resistência, a musculação, alongamento e flexibilidade. E o tipo do trabalho? Então, tem pessoas que gostam de pedalar uma velocidade constante, tem outros que gostam de variar, gostam de praticar um esporte de final de semana, que aí sim vai ser oferecido a um corpo preparado e os riscos vão diminuindo à medida que você vai condicionando. Agora, tem alguma atividade que não oferece nenhum risco? Por exemplo, a caminhada? Não. A caminhada é um movimento extremamente natural. Caminhar atleticamente significa que você está numa intensidade que para você representa um esforço. Né? Falar que caminhar é bom, com certeza é. Correr também é bom, mas depende da intensidade, depende do patamar que você está saindo, qual é a sua capacidade física de largada. Então, se você tem algum infarto, obstrução de coronária, já teve alguma coisa, talvez caminhar seja uma atividade que, não que seja proibida, mas que exige cuidados. E aí vem a prescrição que a gente estava comentando. Então, teoricamente, ninguém está proibido de fazer atividade física. Pelo contrário, as atividades físicas são para todos, dependendo de cada um, da avaliação que é feita de cada um. E desde que faça uma avaliação antes, né? E desde que faça de maneira correta, porque os excessos também trazem doenças. Né? Então, são as fraturas por estresse, o osso quebra porque ele não tem tempo de se recuperar devido a algum excesso. As tendinites, as rupturas musculares, vem as doenças do coração. Então, os excessos são muito ruins. E muitas coisas que não tem nem volta mais, né, doutor? Olha, o problema... Que depois para se recuperar demora exatamente, muito tempo, o né? metabolismo do aparelho locomotor, apendicular, braço e perna, ele é muito lento. Então ele recupera, mas assim, quando você fratura, quebrou a perna porque caiu da escada, por exemplo, a doença da fratura demora 2 anos para desaparecer. Então você tem que adaptar treino, é uma fratura que já veio cronicamente. E o que a gente costuma dizer é assim, quanto mais cedo você consegue tratar, mais rápido você se recupera em melhor nível. Muito obrigada, doutor Ricardo, então, pelas explicações aqui. Mantenho à disposição. Obrigada.